Olá a todos, vamos aí começar nosso curso de matemática básica, aritmética, né? Para que serve a matemática? Então, eu desenvolvi esse curso exatamente para as pessoas que têm muita dificuldade ou estão muito tempo aí sem ter contato com a matemática. E aqui são alguns tópicos que nós vamos ver nesse curso. Então, matemática básica 1. Qual a ideia desse curso? É te dar uma base para você ter facilidade depois para aprender a matemática mais complexa, caso você precise aí de algum concurso específico ou seguir a área, por exemplo, eu quero fazer uma engenharia ou eu quero fazer um curso técnico, estou fazendo um curso técnico, mas tenho muita dificuldade aí na parte da matemática e também para você ter essa base, certo? Então, aqui primeiro passo. Para que serve a matemática? Tabuada, vou começar do básico, do básico, do básico, tá? Então, por que eu estou falando isso? Eu tenho alunos aí que têm muita dificuldade e eu vejo que isso atrapalha demais aí no aprendizado. A gente acaba perdendo tempo e às vezes você vai fazer um curso, seja um preparatório, e você vai acabar ficando para trás cada vez mais. Porque os outros colegas, alguns colegas têm mais facilidade e outros, às vezes, na mesma situação que você se encontra, não. Então vamos resolver isso agora. Ó, tabuada, operações básicas, soma, subtração, adição, divisão, conjuntos numéricos, referências e escalas, plano cartesiano, operações básicas. Aí nós vamos ver aqui frações, operações com sinais, MMC, para que serve, você aprender a somar, subtrair as frações, simplificar as frações, exponenciação, radiciação, raiz quadrada, né? Notação científica, você simplificar esse procedimento também, expressões resolvendo equações básicas, beleza? Então vamos lá, começando aí pelo começo, né? A matemática é uma poderosa ferramenta que ela serve para diversas áreas. Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico. Então, o que eu uso na prática? Para calcular esforços, custos, fazer planejamento, fazer medições, eu ver quanto de material vou cortar, para saber escolher um corte otimizado de material. Medicina, enfermagem, por exemplo, você vai ver concentrações aí, proporções, probabilidades. Então, assim, eu, por ser professor há mais de 5 anos, para o técnico, eu venho conversando com diversos profissionais de diversas áreas. As áreas de enfermagem, já dei aula de matemática para radiologia. Então, o que na radiologia você vai encontrar? Relações físicas de radioatividade, meia-vida, né? Você vê um elemento químico ali, um, um elemento radioativo, que fala, né? O urânio, por exemplo, em quanto tempo ele vai se decompor? E a radiografia, você lida com partículas, né? Radioativas, raios alfa, raios beta, raios gama. Então você acaba utilizando alguns conceitos da matemática para compreender esses fenômenos. Nós temos a física, a química, as manipulações de equações, taxas, né? Por exemplo, na física, quanto que o carro consegue acelerar de 0 a 100, qual o tempo de frenagem. Então, tudo ali tem uma equação para a gente relacionar, né? Então, a matemática ela é uma ferramenta que vai relacionar o mundo real com o mundo da teoria também, tá? E no dia a dia, você vai trabalhar com dinheiro, você vai investir, fazer um investimento em um imóvel, por exemplo, eu quero comprar um apartamento na planta. Tá lá, R$ 200 mil o apartamento na planta. Mas só que tem os juros, né? Então você vai usar a matemática para você entender esses juros e você fazer o melhor planejamento, tá? Então a matemática, o que que ela faz? Ela quantifica as coisas, ela relaciona as coisas e ela faz você ter exatidão das coisas.
Mas como poucos sabem, às vezes a gente acha que ó, na teoria é 100%, na teoria é 100% no mundo real. Não. A matemática é uma ciência exata e no mundo real você tem várias variáveis acontecendo. E ela é uma ferramenta poderosa que você consegue relacionar e resolver problemas físicos. Por exemplo, eu tenho uma viga que ela está sofrendo esforços aqui, então eu tenho relacionando o peso que está aqui, o tipo do material, equações que vão me mostrar o quanto que essa viga aqui vai suportar. Beleza? Para que serve a matemática? Então, vamos continuar. Não ter domínio da matemática é a mesma coisa que você ser mecânico sem ferramenta. Então, imagina um cara que vai consertar um carro e ele não ter nenhuma ferramenta. Ele vai conseguir tirar ali as porcas ali com a mão? Não. Então, ele vai precisar de ferramentas para multiplicar a força dele e dar acesso a ele aí a todos os elementos da máquina ali do automóvel. Então, a matemática é difícil, Rafael? Não, isso aí é mito. Então, a dificuldade de você aprender matemática é a mesma coisa que você aprender biologia, física, aprender história. Tudo vai de acordo com o seu objetivo. Se você tem medo de alguma coisa, é igual a história do, por exemplo, o lutador. O lutador está lá, a primeira luta dele. Ele vai ter medo do oponente dele. E esse medo, por mais que ele possa ser melhor do que o oponente, esse medo vai fazer ele perder para o oponente. Então, às vezes, numa situação de briga, o cara pode ser o mais fraco, mas se ele demonstrar mais segurança, ele gera uma instabilidade no outro cara que está ouvindo. Então, a matemática é a mesma coisa. O que acontece? A maioria das pessoas tem medo, isso aí foi desenvolvendo ao longo dos anos, e esse medo faz você ser impedido aí de você aprender, tá? A matemática ela apenas assusta. Então é a mesma forma que você tentar aprender qualquer outra coisa. Mas é claro que nós temos aí um macete para você aprender de forma eficiente, tá? A primeira coisa desse macete é nunca bloquear sua mente. Você achar que você não é capaz de aprender alguma coisa. Porque se alguém conseguiu, por que você não pode conseguir? Nós temos as funções. Para que serve uma função? Por exemplo, nós tivemos aí o caso do Covid, né? Covid-19, aí os repórteres mostrando lá o gráfico da curva crescendo. Ó, daqui a tantos meses vão ter tantos casos. Por quê? O comportamento de um vírus, por exemplo, tem uma pessoa infectada, aí depois essa pessoa infectada pode infectar mais duas, que essas duas infectam mais duas, mais duas, mais duas, e ela vai crescendo de forma exponencial. Então, observem que isso aqui é um crescimento exponencial, onde você estuda matemática. Não fica focado aqui em aprender isso aqui agora. Isso aqui é só ideia para você entender para que serve a matemática. Então, é uma forma de você descrever o comportamento e de você prever o que vai acontecer lá no futuro se nada for feito. Então, aqui, ó, 26 de fevereiro, 21 de abril, junho, olha só o que está acontecendo. Está aumentando desordenadamente. Nós temos uma função matemática que descreve esse comportamento. Então, essas funções, elas servem para descrever o comportamento de alguma coisa. Por exemplo, todo mundo tem um vizinho fofoqueiro, né? Às vezes tem um vizinho marrento, tem um vizinho que gosta de arrumar confusão, tem um vizinho fofoqueiro, tem um vizinho que é chato, que fala muito, e fica te puxando quando você está com pressa. Então, cada pessoa tem um comportamento. E para você conhecer a pessoa, você tem que conhecer o comportamento. Para você conhecer um fenômeno natural que está acontecendo, você tem que conhecer o comportamento. Observou o seu comportamento e relacionou com uma equação matemática. Então, diminuição de casos, teve a vacinação lá, pessoal, ó, você teve uma taxa de amortização, então fez essa função decrescer. É outro artifício matemático. E aqui também o controle, né?
O isolamento faz as pessoas, ó, sem isolamento, tem aquele pico. Isolamento, ó, você não tendo contato com as pessoas, o que que acontece, ó? Você vai crescendo mais devagar, porque você não vai ter tanto contato, então não vai ter tanta taxa de transmissibilidade. Ó, eu não estou falando nada de politicagem nem nada, não. Estou falando aqui de matemática. Isso aqui é ciência, científica, tá? Então, a redução de contágio, aqui as medidas de controle, vacinação, ó. Então, uma pessoa deixou de infectar duas, né? Porque ela se vacinou lá, então está imunizada, ela fica ali com a imunidade um certo tempo, beleza? Então, quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, mais a sua capacidade de raciocínio lógico vai aumentar. A primeira coisa que você deve estudar matemática é isso, tá? Profissões ou cargos mais valorizados são preferencialmente ocupados por pessoas que dominam matemática e raciocínio lógico. Você vê a galera aí da TI, nós temos também a parte da engenharia também. Se o cara for sempre estudando, se dedicando, ele vai se dar bem. Então, são áreas que remuneram bem, entendeu? Então, o cara que sabe matemática amplia a possibilidade nas áreas de atuação. Você tem menor concorrência, porque a maioria das pessoas foge, da matemática, então elas não sabem que aprender é tão simples como qualquer outra matéria. E você contribui com o desenvolvimento da tecnologia, porque a tecnologia, ela depende muito aí da matemática. Essas principais aí profissões que nós temos, né? Por exemplo, o cara que vai analisar ali os investimentos, tudo tem a ver com a matemática. Então, você estudando matemática, você estando dentro de uma área que depende da matemática, você está contribuindo com o desenvolvimento tecnológico. Por isso que nosso país aqui no Brasil ainda falta muita coisa para desenvolver, porque faltam pessoas nessa área de matemática. Tá beleza? Então, finalizamos essa aula. Aguardo vocês aí na próxima aula. Valeu, galera. Forte abraço.